Olá, hoje nós temos um assunto muito interessante, um assunto que fecha com chave de ouro as aulas, as atividades, os procedimentos, os encontros que nós estamos tendo ainda nessa nossa disciplina atletismo aplicado à educação física escolar. Vamos falar dos Jogos Escolares da Juventude. Jogos Escolares da Juventude. Esse vídeo nós vamos repassar para quem está assistindo a experiência de uma das maiores e mais importantes competições, um dos eventos mais interessantes que acontecem não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Os Jogos Escolares da Juventude, onde nós vamos ver nesse momento, nessa aula, nessa disciplina, os Jogos Escolares da Juventude, mais voltados para a modalidade do atletismo, que é uma modalidade que se sobressai em relação às participações dos jovens, dos escolares, dos alunos, nesse tipo de atividade, nesse tipo de competição. Jogos Escolares no Brasil. Esses Jogos Escolares da Juventude, com esse título, com esse nome, ele é recente. Ele, salvo engano, eu acho que nós vamos ver um pouquinho à frente, ele veio em 2005. Né? Mas antes dos Jogos Escolares da Juventude, nós já tivemos os Jogos Escolares Brasileiros. Em 1972, aconteceu esse evento que marcou a vida dos atletas do nosso país. Em 1973, nos Jogos Escolares Brasileiros em Brasília, professor Franklin de Freitas Lobo, tive a grande oportunidade de participar no atletismo, nas provas dos 800 metros rasos e dos 1.500 metros rasos. Ali naquele momento, foi um momento áureo para brasileiros de todos os rincões da nossa pátria, onde nós pudemos participar de um evento magistral. Foi a inauguração da primeira pista sintética do Brasil, lá em Brasília, nosso Distrito Federal. Jogos Escolares da Juventude. Ali apareceram possibilidades mil de atletas que anos à frente foram representar o Brasil em Jogos Pan-Americanos, em Olimpíadas e Campeonatos Mundiais. Então, os Jogos Escolares da Juventude que acontecem nos dias atuais, eles são a continuidade desses jogos que vêm há muitos anos acontecendo no nosso país e, como eu disse há pouco, é um dos eventos mais importantes do planeta. Né? Jogos Escolares da Juventude. A competição de abrangência nacional reúne milhares de alunos atletas de instituições de ensino público e privado de todo o país. Atualmente é tida como referência internacional. Algumas pessoas já me falaram, já disseram, já ouvi de algumas autoridades na área do desporto, que é o evento de maior abrangência do planeta. Talvez tenha um evento lá na China, né, que é um dos países que tem 1 bilhão e milhões de habitantes, né, que a nossa competição pela maneira que ela é feita, pela forma que ela é observada, conduzida, trabalhada, ela é um evento que serve de exemplo para o mundo inteiro, né?
Para os alunos atletas de 15 a 17 anos, são disputadas competições de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica, ritmo, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete, futsal, handebol, vôlei e vôlei de praia. Além das competições, os jovens têm à sua disposição uma ampla gama de eventos paralelos às competições, atividades culturais, né? O entrelaçamento de cultura, o pessoal do norte se encontra com o sul, leste, oeste, centro-oeste, né? E o programa socioeducativo e cultural, né, que paralela às competições, abrange diversas atividades extras com o intuito de aproximar os jovens de todo o país os valores olímpicos e ao exemplo positivo da prática esportiva. Eu, quando digo aqui que o evento é de 15 a 17, eu estou falando dos Jogos Escolares da Juventude nessa categoria. Nós temos a categoria também, temos a categoria também sub-14, que é de 12, e alguns atletas até de 11 a 14 anos, que é uma competição que também tem praticamente as mesmas modalidades e que acontecem ao mesmo tempo dos jogos das categorias de 15 a 17 anos. Os Jogos Escolares da Juventude de 2019, que foi o último, né, esse ano, talvez nós nem tenhamos, né, nós estamos em 2020, tem por finalidade aumentar a participação de atividades esportivas em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, já falei há pouco, né, do território nacional. Promove ampla mobilização da juventude estudantil brasileira em torno do esporte. No capítulo 2, isso está no capítulo 2 do regulamento da competição, né? Aí, para justificar esse evento, o artigo, lá no artigo 2 desse regimento, dessa organização, diz que ao educar o jovem através da prática desportiva escolar, estamos cada vez mais difundindo e reforçando a construção da cidadania e os ideais do movimento olímpico, estes direcionados para a construção de um mundo melhor e mais pacífico, livre de qualquer tipo de discriminação e dentro do espírito de compreensão mútua, fraternidade, solidariedade, cultura da paz e fair play. Através das atividades desportivas, crianças e jovens constroem seus valores, seus conceitos, socializam-se e, principalmente, vivem as realidades desse nosso Brasil imenso, tão cheio de diversidades, tão cheio de coisas interessantes, culturas magníficas. Isso tudo desemboca no momento que todo o país se encontra em eventos como esse. Os Jogos Escolares têm por objetivo fomentar a prática do esporte nas instituições de ensino, né? Possibilitar a identificação de talentos desportivos, né? Nas instituições de ensino, seja das escolas públicas como das escolas particulares, né? Privadas. Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre todos os participantes. Não só os alunos atletas, mas os técnicos, os árbitros, os dirigentes, né? As pessoas que colaboram para que nós tenhamos a nossa pista dentro dos conformes, a piscina apropriada, as pessoas que estão lá no refeitório para servir o alimento, para servir, né, ter um bom desenvolvimento na organização de todos os setores da competição, as pessoas que procuram fazer com que a questão cultural seja muito forte nesses momentos. Então é um evento extraordinário, para quem vai, nunca mais se esquece. Eu tinha um atleta que foi participar de um evento lá no Rio Grande do Norte, Jogos Escolares da Juventude, e ele fazia outra modalidade de esporte, ele já tinha viajado para outras competições, participava dos times na cidade, já tinha participado de várias possibilidades como atleta, e ele disse quando chegou: professor,
esse foi o maior evento da minha vida. Eu não vou esquecer nunca, de uma forma bem emocionado, porque os Jogos Escolares da Juventude é isso. É um momento áureo, não só da questão esportiva, mas da questão social, da interação, do respeito, da integração entre todas as culturas que estão espalhadas pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Contribuir com o desenvolvimento integral do aluno atleta como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte. Garantir o conhecimento do esporte de modo a oferecer mais oportunidade de acesso à prática do esporte escolar e aos alunos atletas, né? Isso serve de exemplo quando esses alunos atletas voltam das competições, os outros querem saber como é que foi, o que foi que ele conheceu, quais foram as pessoas que ele teve acesso, se o hotel era bacana, se o local do alojamento, se o ambiente onde era servido o alimento, se o cardápio era bacana. Então é algo que marca a escola, é algo que marca a vida de todas as pessoas. E aqueles que escutam os colegas falarem, querem nas próximas edições participarem também e vão lutar para isso. Dos jogos, provas e combates. Combates porque dentro dos jogos escolares tem também as lutas, né? Os Jogos Escolares da Juventude têm um regulamento específico de estudo para cada modalidade, e a elas serão aplicadas as regras adotadas pelas confederações brasileiras da modalidade em tudo que não contrarie este regulamento. Tem algumas coisas específicas ligadas à questão da criança, do adolescente, né, da escola, dos professores, né, dos núcleos gestores, né? E as competições dos Jogos Escolares serão realizadas nos locais e horários determinados pela coordenação de esporte, sendo considerado perdedor por ausência, isso para o esporte coletivo, né? O aluno atleta ou a equipe que não estiver pronto no local. Ou seja, é uma competição que tem regulamento e que é cobrado. E funciona tudo direitinho, porque é uma possibilidade de se organizar as pessoas em eventos tão importantes como é juntar estudantes, juntar técnicos, professores, árbitros, né? Pessoas que fazem com que esses encontros de jovem e de adolescente marquem as histórias de vidas desses cidadãos, né? E para providência de acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Jogos Desportivos Escolares, né? As provas realizadas no atletismo, né? Agora falando especificamente do atletismo. No masculino e feminino, nós temos as corridas rasas de 75, 250, 1000, 100 metros com barreiras, né? 100 metros com barreiras com altura de 76 centímetros. Né? Essa barreira ela é específica, altura, mesma altura, tanto para as meninas como para os meninos, que é a barreira mais baixa. Né? As barreiras elas têm 4 alturas, 76, elas têm 84, elas têm 91 e tem 106, 1,06 m, que é para as categorias juvenis e adultos. Né? No caso do desporto escolar, dos jogos escolares, essa barreira ela é padrão para as meninas e para os meninos. Tem também os saltos em altura e salto em distância. Tem o arremesso do peso para os meninos 4 quilos, para as meninas 3 quilos. O lançamento do disco 1 quilo para os meninos, 750 gramas para as meninas. E o dardo 600 gramas para os meninos e 500 gramas para as meninas. Aí nós temos as provas combinadas, que nós vimos lá na aula anterior, lá no vídeo que nós já comentamos. Né? O pentatlo, penta quer dizer 5. São 5 provas no masculino. É o 100 com barreiras, salto em altura, arremesso do peso, salto em distância e a prova dos 800 metros rasos. Do feminino só muda
A barreira, que ao invés de ser 100 metros, que está lá no pentatlo masculino, é 80 metros, desculpa, 80 metros para as mulheres, e tem o salto de altura, arremesso do peso, que é o peso de 3 quilos, salto em distância e a prova dos 800 metros. Isso na categoria sub de 14, de 12 a 14 anos. Nós temos, dentro desses Jogos da Juventude, né? Esse aqui eu vou ter um pouco, desculpem. Essa é a categoria 12 a 14. Vamos para a categoria 15 a 17, né? O masculino e o feminino, nós temos dentro dessas categorias já provas maiores, 100 metros, 200, 400, 800 e 3.000 metros, tanto para meninos como para as meninas, escolares do sexo masculino e escolares do sexo feminino. Nós temos as provas de barreira 110 metros com barreiras para os jovens, os alunos, homens, meninos, com altura de 0,91, a altura da barreira dos 110. E os 100 metros com barreiras feminino, com altura de 762, 0,76 a altura da barreira feminina. Temos os saltos em altura, distância, e entra o salto triplo, que não tem na categoria sub-14, né? Já entra outra modalidade. E temos o arremesso do peso, com 5 quilos para os meninos e 3 quilos para as meninas. E o lançamento do disco, 1,5 kg para os meninos e 1 kg para as meninas. E o lançamento do dardo, 700 gramas para os meninos e 500 gramas, que faltou aqui, eu não coloquei, mas vou corrigir depois, para as meninas, 500 gramas. E temos as provas combinadas, tem um 5 aqui, 5 que é exatamente o pentatlo, né? Que é os 100 metros, salto em distância, arremesso do peso, 400 metros, 110 com barreira e altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desculpem, no caso dos meninos é o hexatlo, 6 provas, aqui está errado, 6 provas, é o hexatlo, 6 provas, 100, distância, peso, 400, 110, altura e combinado. E o heptatlo, né? O heptatlo, né? Que é uma outra prova combinada, que no caso são provas que vão serem desenvolvidas nessa competição. Tudo de acordo com as regras oficiais da IAAF e da Confederação Brasileira de Atletismo, salvo o estabelecido nesse regulamento. Tem determinadas coisas que o regulamento é muito específico, por tratar de estudantes, por tratar de alunos, né? Ela tem o livre arbítrio, né? A organização da competição, de adequar determinadas situações nessa competição, que é uma competição bem específica, como eu já falei várias vezes, que são os Jogos Escolares da Juventude, né? Nós temos aqui um símbolo, né, desses Jogos Escolares de 2007 que eu achei muito bacana, e para historicamente a gente trazer, né, para ficar uma coisa mais interessante, mais bonita. Olha que imagem dessa prova de corrida dos Jogos Escolares da Juventude. Isso aqui é uma prova para sub-14, né, atletas até 14 anos, e provavelmente é uma prova raiada. Você nota que eles estão um pouco mais afastados, né? O que é uma prova raiada? É que a prova onde cada atleta corre no seu próprio espaço, e ele não pode pisar na raia do adversário, a não ser que pise na raia de fora, né? A raia externa, que ele vai correr mais, e não atrapalhe o atleta que está nessa raia de fora, né? Então, essa imagem dos Jogos Escolares da Juventude, nós vamos ter muitas outras a partir de agora. Aqui nós temos 6 momentos das disputas do atletismo nos Jogos. Nós temos aqui uma prova
provavelmente de 200 metros para essas meninas, ou 400, que elas estão nas raias, e a gente não vê bloco aqui atrás, para ser uma corrida rápida, uma corrida reta, né? Provavelmente é uma prova ou de 200 ou de 400 metros, onde as atletas estão, cada um na sua raia. Essa raia, como nós já vimos em outras ocasiões, ela tem de 1,21 m a 1,24 m de largura, tem essas raias que delimitam, né, cada um dos espaços de 5 centímetros de largura, né, e os atletas têm que sair e chegar na sua própria raia. Ele não pode sair da sua raia. Em casos, em situações específicas, se um atleta está na raia 3 e correr na raia 4, ele vai correr mais, desde que não atrapalhe o adversário, né, o colega do lado. Isso pode até ser passado e ele não sofrer nenhuma punição. Nós temos aqui uma outra prova feminina, provavelmente uma prova de 800 ou 1.500 ou mesmo os 3.000, né? Onde as atletas estão em raia livre, ou seja, estão na raia interna. Ela pode correr em qualquer das raias, mas claro, tem que correr na raia interna, que é o tamanho que é considerado quando vão determinar a prova, né? Então essa é a corrida de meio fundo, 800 ou 1.500 ou 3.000, 5.000, não é que nessa categoria nós não temos, né? Aqui uma outra prova do arremesso do peso, nós falamos já em outra ocasião. Nós temos aqui o círculo do peso, temos aqui o anteparo, onde o atleta pode tocar a parte interna, e nós vemos aqui uma tenda onde os atletas ficam sentados, protegidos, e aqui nós temos um árbitro com a bandeirinha branca e a bandeirinha vermelha. Se o atleta fizer algo fora do padrão regulamentar, pisar em cima do anteparo, sair pela frente, ou o implemento sair do encaixe, ou seja, aqui da posição do pescoço e do ombro, né? Essa bandeirinha vermelha vai ser elevada, mas aqui o árbitro está esperando que o atleta conclua o seu arremesso. E tá aqui a bolinha ainda está quase saindo da mão, né? E aqui nós temos os árbitros de queda, ou seja, do setor de queda, onde eles vão marcar onde a esfera caiu, vamos voltar, onde a esfera caiu, e a partir daí vai colocar o zero da trena e trazer aqui para o centro do círculo, né? E fazer a medição na parte interna, na borda interna do círculo, que é exatamente onde o anteparo começa de dentro para fora, parte de dentro, interna. Temos aqui uma saída raiada, escalonada, ou seja, cada atleta vai sair na sua raia e tem um escalonamento, porque as raias mais externas, elas têm um perímetro maior. Então, por exemplo, quem sai na raia 3, o perímetro do círculo tem uma medida, uma medição, um tamanho. Na raia 4, nesse caso aqui, já é maior. Na raia 5, na raia 6, assim por diante. Então, tem que haver essa diferença, né? Desse escalonamento para as atletas que saem nas raias mais externas, vai sair um pouco à frente. Como é uma prova raiada, ela vai ter que sair na sua raia e chegar na própria raia, né? São provas raiadas e, nesse caso aqui, escalonada, né? Tem um escalão para haver uma compensação das distâncias, né? Do perímetro que o atleta vai fazer a sua competição. Isso aqui ou é a prova de 200 ou é a prova de 400. Está mais para a prova de 400 metros. Raia 1, raia 2, raia 3, 4. E essa atleta se concentrando, fazendo oração, isso é permitido. A outra também. E esse número é o número que o atleta recebe e ele vai fazer toda a competição, se ele fizer outras provas, com essa mesma numeração. Essa numeração pode ser colocada na frente ou atrás. Nesse caso aqui, na frente. Por exemplo, no salto de altura, se o atleta faz o estilo de costas, ele vai colocar o número, a identificação, na frente da camisa do seu
do atleta que está utilizando, né? Se for um salto rolo ventral, ele vai colocar o número atrás, e assim por diante. Essa outra imagem é um corredor de salto em distância e salto triplo, onde esse atleta está correndo e vai impulsionar aqui dessa tábua. Tem outras tábuas aqui, né? Tem outras tábuas aqui. Pelo ângulo da imagem, talvez ele esteja saltando aqui da tábua do triplo, que são 13 metros para os homens e 11 metros para as mulheres. Dependendo da competição, e nas competições escolares se faz muita adaptação. Muitas das vezes você coloca a impulsão a 2 metros, a 1 metro do início da caixa de queda. Às vezes coloca um pó, onde o atleta vai pisar, vai marcar, vai fazer uma marca e vai cair na caixa de areia, e a arbitragem vai marcar a partir do momento que ele pisou e fez marca no pó, né? O sulfato de magnésio, ou sei lá, goma, alguma coisa assim, né? Que possa ser utilizado, dependendo da competição e da estrutura, né? Das condições de se fazer a competição. Então, o certo é sair, impulsionar da tábua e ter a plasticina para marcar se queimou ou não. Mas em competições escolares, principalmente nas categorias menores, mas a categoria pré-mirim, né, de 10 a 12, e a mirim de 12 a 14, você pode utilizar, colocar, né, um sulfato de magnésio ali, colocar na pista. O atleta vem correndo, impulsiona e marca de onde ele impulsionou. E são adaptações que são feitas dependendo da situação. E aqui nós temos uma prova de marcha atlética, né? Está sendo colocada nas competições escolares, nas categorias mais, digamos assim, menores, tanto os menores como os juvenis, como os mirim, pré-mirim, provas de marcha atlética com distâncias menores, né? As distâncias oficiais da marcha atlética é 50 quilômetros, 50 e 20 quilômetros para os homens, 20 para as mulheres, 20 e 10 para as mulheres, né? E nas categorias mais baixas, como juvenil, de repente se coloca 10, na categoria menores 5, ou então até competição de 3 quilômetros da marcha, exatamente para motivar, principalmente nessas categorias escolares, nessas categorias onde os atletas são iniciantes, estão buscando, né, se expandir nesse mundo do atletismo, né? Então, vimos aqui as corridas de velocidade prolongada, a corrida de resistência, o arremesso do peso, né, com todo aqui tem outro grupo de arbitragem, provavelmente estão fazendo a prova ou do lançamento do dardo ou do disco, né, que são provas também de campo. Aqui nós temos as atletas se posicionando numa prova escalonada, né, onde as raias, dependendo das raias mais externas, vão sair um pouco à frente. Aqui nós temos um salto em distância e um salto triplo, né, numa área verde, bonita, que nota que o setor não está tão bem conservado, né, apesar de dar para fazer a competição, né, mas para competições para criança, adolescentes, a gente faz porque são difíceis você encontrar esses espaços, né? E aqui essa prova que fecha essa imagem, que é a marcha atlética, que tem regras. Marcha atlética tem regras, né? O atleta não pode perder o contato com o solo, com um dos pés, né? Tem que estar sempre um pé em contato com o solo, e ele não pode flexionar a perna que está à frente. São duas orientações técnicas regulamentares, regulamentares, são regras, que isso às vezes desclassifica o atleta que está fazendo essa prova. Nós temos aqui uma prova muito bonita também, você nota que são jovenzinhas, meninas, talvez juvenis, né? Uma está com um rostinho assim meio fechado, mas são crianças, adolescentes, né? E nós temos aqui um obstáculo, né? Que nesse caso aqui deve ser 1000 metros, né? Que os juvenis, os mirins e os
menores. Esse obstáculo ele tem 4 metros, né, de comprimento, né? E essa altura, ela depende, ela tem uma altura para as provas femininas adultas de 76 centímetros e no masculino 91 centímetros, né? Você vê aqui, ela comporta praticamente 3 raias. A raia tem 2,16 metros, se você colocar esse obstáculo, né? Esse obstáculo, você toca nele, ele é firme. A outra modalidade que se ultrapassa é a barreira. A diferença da barreira para o obstáculo é que a barreira, você toca nela, ela cai. E o obstáculo, se você tentar empurrar ele vai te derrubar, né? Então está aqui um obstáculo, você pode pisar sobre ele ou pode passar, como essa atleta está passando, sem tocar nele, né? Não pode passar por baixo nem pela lateral dele. Então essa é a prova com barreiras, com obstáculos, e chamada também de estipochês. Provas estipochês. Ok? Então tá aqui as atletas firmes e fortes, né? Com patrocínio aí de uma empresa de veículos. Uma outra tomada, né? Essa aqui são imagens dos Jogos da Juventude, né? Eu fiz questão de colocar provas dos Jogos da Juventude. Aqui é uma corrida de velocidade. Por que é uma corrida de velocidade? Você vê lá, né, a demarcação, a orientação das raias. Esses atletas saíram aqui onde tem esses demarcadores amarelos, né? Estão largando na busca da chegada, né? Movimento de braços. Está aqui uma prova de velocidade, provavelmente os 100 metros. Provavelmente 100 metros. Aqui uma outra largada de uma prova feminina, né? Velocidade. Você nota que os atletas estão praticamente saindo, né? Aqui não tem bloco, a gente não está vendo bloco, mas deve estar um pouquinho atrás, e eles estão largando. Essa prova aqui deve ser do sub-17, né? Você nota que os meninos já são mais juvenis, estão aqui na disputa, né? Olha as sapatilhas espetaculares, o número aqui tem nome e número, né? Não sei porque é que esses aqui estão sem número, né? Mas sem número, aqui é um brasileiro, né? Queniano. Geralmente eles colocam o nome do atleta, né? Com atleta de alto nível, atletas que participam de eventos, né? Mas deveria ter número também. Não sei o que foi que houve. Isso aí é até bom para a gente avaliar essas imagens, né? Para a gente poder consertar. Então deveria ter os números aqui na frente para identificação da arbitragem. A arbitragem ela tem que procurar uma identificação para saber quem é o atleta, né? Para não ter problema de identificação. Aqui uma chegada, essa jovem está chegando, né? Está chegando, as outras aqui, ó, tem muitas atletas aí, ó, jogos escolares lá por trás, bandeirinha do Brasil. Essa atleta está chegando, né? Essa prova deve ser uma prova de 800 ou 1.500 ou 3.000, né? Porque é raia livre, apesar dos 800 sair raiado a primeira curva e depois entra na raia interna. Olha que largada espetacular, todas ao mesmo tempo. Se alguém queimou aqui, não dá para saber, né? Aí nós temos aqui o bloco de partida, tem esse megafonezinho aqui do lado, que é para o atleta ouvir, e tem esses cubos aqui, esses implementos, que é para demarcar a raia que o atleta está, né? Onde é que o atleta está saindo. E muitas das vezes, nessas provas de atletismo, você não pode queimar. Em tempos idos você podia ter uma queima aí, o outro queimava e a prova se prolongava demais. Hoje queimou, está fora, né? Então geralmente quando a atleta da raia 2 se queimou, o árbitro vira o cone, tem uma outra cor, cone não, o dispositivo, e lá na chegada e a arbitragem e os assistentes vão saber que a atleta da raia 2 ela está fora da competição. Aqui uma outra tomada de uma largada, né, de prova escalonada, raia 1, raia 2, 3, 4, 5, 6. Essa jovem está com as mãos, não está de acordo. Essa jovenzinha aqui, ela está mais ou menos, essa linha tem que estar atrás da linha, essa já está perfeita.
Essa aqui já está perfeita, os dedinhos afastados, não pode tocar a linha. Essa daqui está perdendo espaço, né? Deveria estar as mãozinhas assim, com o polegar estendido, afastado. Essa daqui está perfeita, essa daqui também, essa daqui dá para a gente ver bem, tá aqui. Essa raia 6, né? Esse dedinho dela era para vir para cá, certo? Essa linha é onde demarca até onde ela pode colocar as mãos. Temos aqui um bloco de partida e essas atletas ali atrás aguardando a próxima série, né? A próxima série para poder largar. Então, prova de velocidade, uma outra largada. Olha que arquibancada grande, essa pista é de terra, a gente está vendo aqui, né? Ou de barro. Não é uma pista sintética, É bom que a gente faça essa distinção e saiba que nem tudo são flores, né? Nem todo canto nós temos pista sintética. Vários campeonatos brasileiros, vários jogos escolares da juventude acontecem em raias de barro. Eu, por exemplo, acompanhei a delegação do Ceará para os jogos em Poços de Caldas, em Minas Gerais, né, em tempos idos, há muito tempo atrás, anos atrás, e lá a competição brasileira, jogos escolares brasileiros, foi feita numa pista de terra, né, num local bacana. A pista estava bem organizada, bem tratada, bem apropriada, mas poderia ser numa pista sintética. O Brasil está tomado de pistas sintéticas. Só que no Ceará, como eu disse há pouco, nós temos 4 pistas sintéticas, né? Pista da Unifor, que é nível 2, que é um nível muito alto. Inclusive já tiveram vários eventos internacionais. A pista do CFO também é uma pista muito boa. E a pista de Sobral, né? Pode ser Sobral, no interior do estado, representando o interior. A pista de Sobral. E tem essa pista lá da Estácio, ali no centro, onde era o Colégio Marista, onde era a Faculdade Católica, que tem uma pista de bolso, né, que a gente chama de 200 metros da raia interna. E aqui outra pista e assim por diante. Imagens muito bonitas para as categorias estudantis, né? Tem aqui, né, aquela imagem que eu ampliei aqui para a gente verificar e fazer algumas observações interessantes, né? Essa parte interna da pista aqui é uma canaleta, vem de cano, né? E aqui os blocos, né, que delimitam a pista, sapatos de prego que esses atletas estão correndo, né? Isso aqui, ó, você vê que aqui na frente nós temos um prego. Essa prova deve ser 800 metros, né? Esse atleta aqui com a viseirinha, o menino do Quênia. Isso aqui são dos Jogos Escolares Mundiais. Jogos Escolares Mundiais, que chamam também de ginasiades, né? Que é para as categorias sub-14 e sub-17. Nós temos aqui o brasileiro cheio de estilo, né? O cara aqui caprichando no visual, né? E atleta aqui parece que é um asiático. Então essa imagem ela marca, né, a diversidade das categorias, das raças, das pessoas, né, dos alunos que estão vivenciando essa competição. E eu vou retornar aqui só mais alguns slides para poder dar uma ênfase, né, nos jogos da juventude, jogos escolares da juventude, né? Falando dessa prova, né? Das provas de 200, umas provas de 800 sobre 500, arremesso do peso, uma saída escalonada, salto em distância ou salto triplo que esse cidadão está fazendo, a marcha atlética, que é uma modalidade, inclusive a atleta cearense já foi medalhista em campeonatos sul-americanos, né? Um atleta nosso lá do Dias Macedo, que fez uma participação muito boa no campeonato brasileiro e foi participar do campeonato. Outros atletas também, já tivemos muitos atletas estudantis do Ceará, representantes de várias cidades, pessoal de Russas, né, do professor Jacques,
né, que tem um trabalho espetacular junto aos jogos escolares, sempre vem com equipes muito fortes participar dos jogos escolares, sempre uma delegação, a delegação cearense leva muitos atletas daquela região do estado, lá de Russa, do professor Jacques, pessoal do Dias Macedo, vou esquecer algum, é melhor não falar, do Pindoretama, Aratuba, Juazeiro, né, alguns atletas também da região metropolitana de Fortaleza. Então são várias possibilidades que os jogos escolares da juventude deixam para esses estudantes, esses adolescentes, essas crianças, muitas das vezes, têm a oportunidade de conhecer um outro estado, conhecer outras pessoas, vivenciar a competição importante, depois representar o nosso país, representar o nosso estado em eventos nacionais, os norte e nordeste da vida, que é um grande evento que nós temos no atletismo, onde nós vamos participando de igual para igual com qualquer outra delegação dos estados do Nordeste, né? Aqui, mais uma vez, atletas aqui se expandindo, passando, né? E para finalizar, nós temos essa imagem, né? Que eu já falei em outras ocasiões, de um barreirista, né? Que imagem bacana, saltador de altura, uma saltadora, né? No estilo Fosbury Flop, de costas, lançador de dardo, punhadora, uma corrida de resistência, né? Talvez 1.500 ou 5.000, mesmo os 10, salto com vara, olha esse salto com vara aqui. Aqui nós temos salto em distância, a finalização do salto em distância, temos aqui uma saída de explosão de velocidade, ou uma prova de 100, ou 75, ou 60 para a categoria pré-mirim, ou 100 com barreira, 110 com barreira, 80 com barreira, largado um bloco de partida. Temos aqui uma arremessadora fazendo o estilo Perry O'Brien, ou seja, são várias situações. O atletismo ele é uma modalidade que contempla todos os biotipos, todas as possibilidades, todas as regiões do país. Nós temos nas seleções brasileiras, seleções nacionais, atletas de todos os estados, né? É uma modalidade bem democrática, como eu já disse, que dá grandes oportunidades para que nós possamos fazer uma prática saudável, tranquila, né? E tudo começa na escola, tudo começa nas aulas de educação física. Ali, quando o professor faz uma observação que um menino deu um sprint, o menino deu mais de 3 voltas e não cansou, a menina deu um salto, pegou um implemento, um peso ou um dardo e lançou do outro lado do campinho. É na escola que se descobre os valores, é na escola que nós procuramos fazer o melhor, e o atletismo é o esporte base, e a escola é o ambiente mais adequado para essas descobertas. Muito obrigado a todos e que sejamos mais envolvidos, mais engajados, e o atletismo está como esporte para descobrir grandes campeões e principalmente grandes cidadãos. Obrigado, até mais.